Acompanhe agora mais uma semana de emoções intensas em abismo de paixão. Elisa procura Damião. Ela o cobra. Damião segue tossindo. Elisa percebe que o amado está com febre novamente. Ela caminha com Damião. Almerinda dorme. Lupe vela o sono da irmã. Ela acorda e vê o irmão. Almerinda desabafa com Lupe. Eles lamentam a ausência de Damião. Lupe promete a Almerinda que irá protegê-la. Elisa e Damião ressaltam que se amam desde a infância. Ela encanta o amado. Damião segue contente. Ele beija as mãos de Elisa. Damião pede para a órfã jurar que não irá largá-lo. Elisa o beija. Carmen se assusta com as batidas na porta. Ramiro aparece. Eles se alfinetam. Ramiro tenta seduzir Carmen. Ela volta a pressioná-lo. Ramiro garante para Carmen que Paulo não voltará a incomodá-la. Ele ressalta que é capaz de tudo pela vilã. Ramiro não consegue beijar Carmen. Ela segue fria. Ramiro decide ir embora. Carmen o segura. Paulo pilota pela estrada e vê uma moça linda. Ele para. A estranha pede a ajuda do estuprador. Paulo se apresenta para a desconhecida. Ele tenta impulsionar a moto. Paulo decide consertar o carro da estranha. O cúmplice de Ramiro aparece e esmurra o estuprador. Paulo leva uma grande surra dos bandidos. Ele é apunhalado na barriga. Os miliantes colocam Paulo no porta-malas do carro. O estuprador agoniza. A moça que impressionou Paulo fica com a moto. No dia seguinte, Elisa desperta na areia. Ela acaricia Damião. Elisa admira o mar. Damião continua dormindo. Em seguida, ele volta a acordar. Damião dá mais beijos em Elisa. Eles admiram o dia. Damião conta para Elisa que já está curado. Ela celebra. Eles trocam juras de amor. Os pombinhos ressaltam a importância dos amuletos. Eles elogiam Ramona. Damião fica sério. Elisa estranha. Ele a despista. Damião ressalta que não roubou Elisa a tempo. Ela não entende o comentário. Damião volta a enganar Elisa. Ela o informa que eles precisam voltar para o povoado. Damião crê que Elisa ainda pensa em Gael. Ela nega. Elisa ressalta para Damião que ele está sendo um péssimo amigo. Florência encontra Gael. Ele tenta evitá-la. Florência afirma para Gael que entende o sofrimento dele. Eles compartilham as suas lamúrias. Florência reitera para Gael que os pombinhos se amam. Ele ressalta para a loira que também foi abandonada. Gael insulta Florência. Ela o revela que liberou Damião do compromisso. Gael repreende Florência. Ela confessa para ele que não está grávida. Florência tira a máscara diante de Gael. Ele a culpa por suas desgraças. Gael ressalta que estava prestes a ter o que sempre sonhou. Ele relembra a atitude de Damião. Gael informa a Florência que vai matar o bonitão. Damião paparica Elisa. Ela apressa o fortão. Elisa reitera para Damião que eles precisam acalmar Gael. Ele fica enciumado. Damião informa a Elisa que eles ficarão mais um dia na praia. Os pombinhos seguem no maior amasso. Damião volta a montar em cima de Elisa. Eles desfrutam mais um momento de amor. Os pombinhos continuam no ato. Eles acariciam o corpo um do outro. Damião rodopia com Elisa. Eles continuam cavalgando. Damião beija as costas de Elisa. Os pombinhos transam pela segunda vez. Ramiro mexe na espingarda de Augusto. Carmen o aborda. Ela estranha a roupa do amante. Ramiro desconfia da morte de Augusto. Carmen fica nervosa. Ela conta para Ramiro que recuperou a arma para se defender dos algozes. O vilão ressalta que a espingarda ainda cheira a pólvora. Ramiro insinua que a arma tem muitas histórias para contar. Ele confronta Carmen sobre a morte de Augusto. Ela quase tem um troço. Ramiro se insinua para Carmen. Ele ressalta que Augusto tirou a própria vida graças à esposa. Ramiro deduz que o agricultor não se suicidou. Ele aponta a arma para Carmen. Ramiro tenta obrigar a amante a falar a verdade. Carmen segue com a mentira. Ela expulsa Ramiro do escritório. Carmen exige que o vilão tire a roupa de Augusto. Ramiro a obedece. Carmen guarda a arma. Edmundo conversa com Henrique.
O médico cita Florência. Edmundo percebe que Henrique gosta de Paloma. O garotão fala para o pai que quer impedir a partida da Morena. Edmundo exige que Henrique respeite a decisão de Paloma. O garotão lamenta por não conseguir criar o filho da Morena. Edmundo sugere que Henrique lute pelo que quer. Carmen prepara o café da manhã para Ramiro. Ele a informa que eles podem morar juntos. Carmen grita. A dor de Ramiro aumenta. Carmen tenta impedir o desalmado de sentar-se na cadeira de Augusto. Eles voltam a discutir. Ramiro ressalta para Carmen que sempre a ajuda. Ele conta para ela que voltou a enganar Almerinda. Carmen descobre que a viúva está com as passagens falsas. Ela fica muito feliz. Ramiro revela para Carmen que Almerinda segue com ódio de Elisa. Eles desejam separar os pombinhos. Ramiro garante para Carmen que voltará a controlar Almerinda. Ele deseja investir na processadora. Ramiro volta a passar mal. Carmen supõe que o amante está com muito dinheiro. Ele confirma. Ramiro avisa Carmen que será o dono da processadora. Damião e Elisa param de transar. Ele volta a refletir. Elisa ressalta para Damião que o venera. Ele fala o mesmo. Elisa reitera para Damião que não quer magoar Gael. Ele encerra o assunto. Damião e Elisa entram no mar. Eles seguem se divertindo. Gael discute com os funcionários. Ele hostiliza os empregados. Paloma aparece. Gael também a ofende. Paloma desconhece o pretendente. Ela ressalta que Gael mudou muito. Ele a informa que a vida o fez mudar. Gael exige que Paloma pare de procurá-lo. Eles trocam provocações. Paloma admite para Gael que ainda se preocupa com ele. O valentão volta a desejar fuzilar Damião. Paloma tenta abrir os olhos de Gael. Ele crê que a Morena ainda gosta dele. Paloma nega. Ela revela para Gael que terminou com Henrique. Ele deduz que a Morena abandonou o garotão por sua causa. Ela ressalta que Gael não é o centro do universo. Ele joga na cara de Paloma que só ama Elisa. Gael expõe a sua fúria para a Morena. Ele enxota Paloma da processadora. Damião percebe que Elisa vestiu o vestido de noiva novamente. Ela exige voltar para o povoado. Elisa e Damião se estranham. Ele teme que a amada reate com Gael. Damião afirma para Elisa que o esquentado terá que aceitar a relação deles. Ela ressalta que a situação não é simples. Damião insinua que tudo seria mais fácil caso Elisa não tivesse transado com Gael. Ela se ofende com o comentário. Damião ressalta para Elisa que não suporta ser o segundo. Ela segue atônita. Gael quase quebra tudo. Lupe o aborda. Gael afronta o protetor. Ele ressalta que Lupe anda misterioso. O sacerdote conta para Gael que Almerinda está doente. O valentão crê que o pároco está acobertando os pombinhos. Lupe rebate as acusações de Gael. Eles brigam feio. Gael recua e se desculpa com Lupe. O padre conta para o protegido que Almerinda está desesperada. Lupe descobre que Elisa falou com Lúcio. Ele fica aliviado. Gael revela para Lupe que só ficará tranquilo quando recuperar Elisa. O sacerdote sugere que o valentão tenha resignação. Gael fala para Lupe que lutará por Elisa até a morte. A órfã chora com as palavras de Damião. Eles seguem desolados. Damião insinua que Elisa estava disposta a tudo por Gael. Ela o relembra que teve a oportunidade de fugir. Elisa admite para Damião que mentiu para ele sobre a sua suposta transa com Gael. O fortão não acredita. Damião admite para Elisa que está furioso. Florência procura Paloma. A loira informa a Morena que precisa trabalhar. Paloma ri com a possibilidade de Florência ser a nova funcionária de Edmundo. A Fresca reitera para Morena que perdeu tudo. Paloma sugere que Florência volte para a capital. A loira informa a Morena que não quer saber do tio. Paloma sente pena de Florência. A Fresca conta para Morena que nunca trabalhou. Paloma estimula Florência. Ela conta para a loira que Edmundo é muito paciente. Paloma decide ajudar Florência. A Fresca chora. Damião ressalta que Elisa não o esperou. Ela continua abismada. Elisa ressalta que Damião sempre transou com quem quis. Ela o relembra que o viu na cama com Florência. Elisa dá um basta em Damião.
Ele insinua que ela não soube se valorizar. Elisa segue irritadíssima com a postura de Damião. O bonitão reitera que perdeu para Gael. Elisa continua aos prantos. Damião exige que a amada o entenda. Ele não para de berrar. Elisa ressalta que já deu uma grande prova de amor para Damião. Ela deixa o amado confuso. Elisa corre pela areia. Ela fica muito decepcionada. Elisa ressalta que está com o coração partido. Ela sofre uma grande desilusão com Damião. Betânia conversa com Henrique. Ela se sente sozinha. Ele a apoia. Betânia insinua que o filho será infeliz. Henrique conta para a mãe que já não vai mais se casar com Paloma. Betânia cita o filho da morena. Henrique informa a fofoqueira que tudo foi um engano. Betânia segue reflexiva. Henrique pede discrição à mãe. Ele ressalta que Paloma não pode ser difamada. Betânia faz carinho em Henrique. Ela fala para o filho que eles precisam ajudar Sabrina. Betânia sugere que Henrique aconselhe a irmã. Paloma e Florência falam com Edmundo. A loira conta a sua história de vida para o doutor. Florência conta para os demais que quer se sentir útil. Ela pede uma oportunidade para Edmundo. Paloma também pressiona o chefe. Edmundo decide dar uma chance para Florência. Ele coloca a Fresca à prova. Edmundo pede para Paloma preparar Florência para o trabalho. A loira se emociona. Damião volta a perturbar Elisa. Ele admite que não consegue controlar o seu ciúme. Damião fala para Elisa que é capaz de dar a vida por ela. A órfã continua impactante. Damião reitera para Elisa que não quer brigar. Ela segue com a discussão. Damião percebe que Elisa chorou. Ela o informa que não chorará mais por ninguém. Elisa ressalta que todos a magoam. Ela abre o jogo com Damião. Eles não conseguem se acertar. Elisa sugere que o amado pense o que bem entender. Ele pede para a amada refletir. Elisa informa a Damião que não está confusa, pois só ama aquele que a fez mulher pela primeira vez. O bonitão volta a deduzir que a órfã transou com Gael. Burro! Elisa e Damião evitam um ao outro. Ela se ajoelha. Florência agradece a ajuda de Paloma. Elas se reconciliam. As moças sorriem. Florência garante para Paloma que mudou. Ela deseja que a morena seja feliz com Henrique. Paloma supõe que Florência ainda ama o garotão. A morena informa a loira que Henrique também a venera. Florência não entende nada. Paloma confessa para a Fresca que Henrique não é o pai do seu filho. Florência reage chocada. Paloma informa a loira que não tem mais uma relação com o garotão. Florência sente pena da morena. Paloma pede discrição à Fresca. Florência deseja reconquistar Henrique. Edmundo escuta. Paloma sugere que Florência lute pelo que quer. Edmundo sorri. O médico chega em casa e vê o filho. Henrique fala para Edmundo que está triste. O doutor aconselha o garotão. Eles conversam. Edmundo revela para Henrique que empregou Florência. O garotão fica atônito com a revelação. Edmundo assegura para Henrique que Florência deixou de ser caprichosa e mimada. O garotão não entende o motivo da permanência da loira no povoado. Edmundo conta para Henrique que Florência o ama. Ele segue confuso. Edmundo sugere que Henrique organize os seus sentimentos. O médico percebe que o garotão se apaixonou por Paloma. A morena dialoga com a avó. Ramona sente orgulho de Paloma. A morena fica emocionada. Paloma desabafa com Ramona. A curandeira pensa na filha. Paloma conta para Ramona que é forte e determinada. Ela deseja ser a melhor mãe do mundo. Paloma ressalta que não precisa de ninguém para seguir adiante. Ela se declara para Ramona. Paloma e a curandeira planejam partir em uma semana. Ramiro procura a morena. Paloma insinua para o fortão que não gosta dele, ressaltando que ajudaria qualquer cachorro sarnento que viesse pela rua. Ramiro informa a morena que está procurando os pombinhos. Paloma ressalta que desconhece o paradeiro dos amigos. Ramiro e a morena relembram o passado, no qual ela delatou os pombinhos. Paloma informa ao desalmado que não é mais uma criança. Ela enfrenta Ramiro. Ele a chacoalha.
Ramona aparece. Ela protege Paloma. Ramona ameaça Ramiro. O galego relembra que a curandeira o medicou. Ramiro deseja comprar o medicamento com Ramona. Ela volta a ressaltar que não irá ajudá-lo. Ramiro sofre com as dores. Damião e Elisa chegam no povoado. O bonitão descobre que a casa azul é de Carmen. Damião revela para Elisa que já viu a vilã saindo da residência. Ela e o Fortão desconfiam de Carmen. A megera vai à fazenda. Ela fala com Antônia. Almerinda entra em cena. Carmen cita as passagens diante da viúva. Ela ressalta que Almerinda que quer calar a boca de Elisa. Elas voltam a criticar e difamar Estefânia. Carmen fala para Almerinda que amou Augusto. Elas criticam Elisa. Carmen insinua para Almerinda que a órfã acabará matando Damião. Elisa fala para o amado que vai para a casa de Lúcio. Eles se estranham. Ela segue chateada com as dúvidas de Damião. O bonitão continua inquieto. Damião vê a cova de Ingrid. Ramiro o atinge. Ele leva Damião para a fazenda. Lupe socorre o sobrinho. Vicente ajuda Ramiro. O vilão fala com o sobrinho. Lupe supõe que Ramiro atacou Damião. O desalmado nega. Eles discutem. Lupe tenta enxotar Ramiro da propriedade. O galego deseja informar a Almerinda que cumpriu o combinado. Ramiro não para de brigar com Lupe. O padre é mais um a ameaçar o algoz. Elisa reencontra Dolores. Elas se abraçam. Dolores questiona Elisa. A fazendeira informa a protetora que está bem. Elas conversam sobre Damião. Elisa conta para Dolores que adora o amado. Ela volta a chorar. Elisa ressalta que não vive sem Damião. Dolores sugere que a protegida fale com Gael. A órfã descobre que o valentão está mal. Dolores alarma Elisa. Damião acorda. Ele fala para Lupe que o sacerdote segue crendo que o sobrinho foi acertado por Ramiro. Lupe repreende Damião. O bonitão relata o paradeiro de Elisa para o tio. Eles divergem sobre o ocorrido no casamento. Damião fala para Lupe que não consegue se acertar com Elisa. Ele ressalta que não se arrepende dos seus atos. Lupe revela para Damião que Almerinda está doente. O Fortão debocha da situação, pois não acredita na mãe. Damião descobre que Almerinda está com um problema no coração. Gael come. Batem na porta da residência. Gael vê Elisa. Ele a abraça. Gael segue com ódio de Damião. Ele estranha a postura de Elisa. Gael a confronta. Elisa confessa para o valentão que teve a oportunidade de fugir, mas admite que preferiu ficar com Damião. A órfã desperta a fúria do esquentado. Elisa conta para Gael que ama Damião. Ele se descontrola. Gael insinua que Elisa não presta, pois agiu como uma rameira de esquina. Ele a leva às lágrimas. Gael humilha Elisa. Ela pede perdão para ele. Gael não perdoa Elisa. Ele ressalta que está muito magoado. Elisa reitera para Gael que não queria machucá-lo. Ele a enxota da residência. Gael entra em surto. Ele quebra tudo. Antônia ajuda Almerinda. A viúva agarra Damião. O bonitão conta para a mãe que foi capturado por Ramiro. Antônia sai de cena. Almerinda afirma para Damião que precisa dele. Ele conta para ela que estava na praia. Almerinda segue xingando Elisa. Damião tenta calar a mãe. Almerinda conta para o filho que também foi enganada por Florência. Ela insinua que a Fresca se aliou a Elisa. Damião acalma Almerinda. Ela pede para o filho esquecer Elisa. Almerinda ressalta que pode morrer de desgosto. Ela exige que Damião largue Elisa. Florência liga para Paloma. Elisa aparece no consultório. Ela encara Paloma. Elas fazem as pazes. Ramiro visita Carmen. Eles se alfinetam. Ramiro agarra Carmen. Ele conta para ela que os pombinhos estão no povoado. Eles desejam que Gael entre em ação. Carmen pede ajuda de Ramiro. Ela deseja a desgraça da sobrinha. Ramiro ressalta que Carmen é idêntica a ele. Eles seguem no maior amasso. Ramiro presenteia Carmen. Ela reage encantada. Ramiro fala para Carmen que é melhor que Rogério. Eles continuam na pegação. Elisa e Paloma conversam sobre o ocorrido. A Morena insinua para a amiga que
que Gael está agindo com hipocrisia. Elisa revela para Paloma que se entregou para Damião. A fazendeira conta para Morena que foi magoada pelo amado. Elisa não sabe o que acontecerá com a sua vida. Paloma segue atônita. Elisa informa a Morena que não pretende reatar com Gael. Ela ressalta que traiu o valentão. Paloma conta para Elisa que Gael é um covarde. A órfã percebe que a Morena está escondendo algo. Paloma despista Elisa. A Morena ressalta que a amiga agiu com honestidade. Lúcio volta para sua casa. Dolores alfineta o idoso. Elisa entra em cena. Lúcio agarra a afilhada. Elisa pede abrigo para o padrinho. Ele permite que a afilhada fique em sua casa. Lúcio afirma para Elisa que sempre irá apoiá-la. O telefone toca. Dolores o atende. Elisa fala com Damião. Eles marcam um encontro. Gael vai à fazenda Aranco com sangue nos olhos. Ele é contido pelos seguranças. Gael grita por Damião. Almerinda e Antônia escutam. Gael é ameaçado pelos seguranças. Todos brigam. Os seguranças ressaltam que Damião não está em casa. Gael não para de berrar. Ele deixa um recado com os seguranças. Antônia conta para Almerinda que Gael já partiu. A empregada preocupa a patroa. Almerinda descobre que Gael quer matar Damião. Elisa e o amado se encontram na praça. Eles voltam a citar Gael. Damião pretende acalmar o valentão. Elisa o desestimula. Damião insinua para a amada que não a delatará para Gael. Elisa informa ao amado que não pretende se relacionar com ninguém. Ela ressalta que já não suporta a sua situação. Elisa reitera que ama Damião. Eles refletem. Elisa conta para Damião que Gael já a odeia. Ele tenta agarrá-la. Elisa se sente preterida por Damião, pois percebe que o bonitão segue desconfiado. Ela ressalta que o amado não a conhece e fica aos prantos. Elisa pede para Damião voltar a procurá-la. Carmen ri após Ramiro broxar na cama. Ele ressalta que está sendo afetado pela bala. Carmen insinua que Ramiro não serve para nada. Ele se retira. Carmen fica estressada. Almerinda volta a abraçar Damião. Ela ressalta que o filho não pode ficar passeando por aí. Damião fala para Almerinda que não tem medo de Gael. A viúva culpa Elisa por suas desgraças. Almerinda quase tem um troço. Gael chega no bar. Ele decide se embriagar. Gael se senta sozinho. Ramiro também aparece no estabelecimento. Ele decide perturbar Gael. Ramiro sugere que o valentão pare de sofrer. Gael tenta evitar o rival. Ramiro informa ao esquentado que foi enganado por Ingrid. Ele tira Gael do sério. Ramiro inventa para o valentão que Damião anda armado. Ele entrega uma arma para Gael. Fique agora com as emoções do capítulo 74 de Abismo de Paixão. Gael encara a pistola. Ele recusa a ajuda de Ramiro. O vilão fica furioso. Ramiro insinua para Gael que Damião irá matá-lo. Eles discutem. Ramiro ressalta para Gael que o entende. O valentão volta a ficar estressado. Ramiro insinua que só se divertiu com Ingrid. Ele ressalta que Gael é um idiota. O esquentado agride Ramiro. O desalmado tenta se defender. Gael e Ramiro se atacam. Eles trocam várias agressões e sangram. Damião ressalta que Almerinda precisa se internar. Damião deseja procurar Florência. Almerinda segue com ódio da loira. Damião elogia Elisa. Almerinda informa ao filho que nunca gostará da órfã. Ela ressalta que Damião deve largar Elisa. O bonitão volta a defender a amada. Almerinda expõe a sua fúria para Damião. Ela decide tomar os seus remédios. Damião exige que Almerinda mude de atitude. Ela o dispensa. Almerinda engole os comprimidos. Elisa planeja ir ao cemitério. Lúcio ressalta que irá acompanhá-la. Ele pensa em Branca. Elisa paparica Dolores. A governanta ressalta que adorava Estefânia. Lúcio fala para Elisa que eles sempre perdem quem amam. Dolores discursa. Elisa ressalta que todas as mortes foram injustas. Ela se declara para Lúcio e Dolores. Todos se emocionam. Paloma acaricia a sua barriga. Ramona conversa com a neta. Paloma segue planejando a sua partida. Ela conta para Ramona que os pombinhos estão no povoado. Paloma fofoca com a avó.
Ramona ressalta que Gael não deixará de ser obcecado por Elisa. Paloma deseja que a amiga seja feliz. A morena e a curandeira divergem sobre Gael. Paloma relembra a Ramona que o valentão traiu Elisa. A curandeira sugere que a neta abra o jogo com a amiga. Paloma decide continuar calada. Ramona não concorda com a decisão da neta. Ela pressiona Paloma. Ramona supõe que uma tragédia irá acontecer. Lupe recebe uma ligação. Ele descobre que Gael está preso. Lupe reage surpreso. Ele reza. No dia seguinte, Lúcio vai ao túmulo de Branca. Ele ressalta para a falecida que falhou. Lúcio reitera que a morte de Branca segue impune. Ele volta a chorar. Elisa consola o padrinho. Ela garante para Lúcio que colocará o assassino de Branca na cadeia. Elisa insinua para o padrinho que chegou a hora de fazer justiça com as próprias mãos. Dolores não concorda. Elisa ressalta que sofre muitas injustiças. Lúcio e Dolores decidem voltar para casa. Elisa segue no cemitério. Horácio a observa. Ramiro e Gael se encaram na prisão. O galego descobre que já pode sair. Ramiro debocha de Gael. O esquentado segue revoltado. Gael descobre que ninguém pagou a sua fiança. Paloma visita Lupe. Ela cita Gael. Paloma fala para Lupe que está disposta a contar a verdade. Ela ressalta que Gael não pode atentar contra a vida de Damião. Lupe sente orgulho de Paloma. Ele a orienta. Paloma descobre que Gael foi preso. Elisa ressalta que o lugar de Augusto era ao lado de Estefânia. Ela sente raiva de Carmen. Elisa não supera a partida do pai. Ela segue falando sozinha. Elisa relembra que Augusto foi amargo. Ela ressalta que o pai se equivocou. Elisa sente dor na alma. Ela não consegue parar de chorar. Elisa recorda que Augusto morreu guardando um segredo. Ela caminha pela morada dos mortos. Elisa vai ao túmulo de Estefânia. Ela se declara para a mãe. Elisa faz uma promessa para Estefânia. Ela jura à mãe que limpará o nome dela. Elisa decide descobrir a verdade. Horácio fica emocionado. Damião aborda Antônia. Eles dialogam. Antônia sugere que Damião saia com seguranças. Ela teme que o fortão seja atacado. Damião despreocupa Antônia. Eles discutem por Gael. Damião decide procurar o amigo. Antônia se desespera. Florência trabalha. Paloma chega no consultório. Florência ressalta que a morena está atrasada. Paloma exige que a fresca não a controle. Elas se estranham. Florência e Paloma fofocam. A morena pede um favor para a loira. Florência permite que Paloma visite Gael. Ramona aborda Elisa. A fazendeira admite para a curandeira que está triste. Ramona exalta as virtudes de Elisa. Ela reitera que a órfã não abaixa a cabeça para ninguém. Elisa conta para Ramona que não será feliz enquanto não decifrar a morte dos pais. A curandeira fica desconcertada. Ramona relembra a Elisa que Gael e Damião sempre a disputaram. A fazendeira se culpa pela briga entre os jovens. Damião vai à casa de Lupe. Ele segue nervoso. Lupe conta para Damião que Gael já se mudou. O bonitão continua furioso. Damião descobre que Gael está na cadeia. Lupe controla o sobrinho. Elisa fala para Ramona que traiu Gael. A curandeira a desmente. Ramona sugere que Elisa não tenha consideração com Gael. A órfã não entende o comentário. Ramona informa Elisa que Gael jogou sujo. Elas lamentam a tristeza de Paloma. Elisa descobre que a morena quer deixar o povoado. Ramona alarma a fazendeira. A curandeira sugere que Elisa obrigue Paloma a desabafar. Lupe pede para Damião evitar um confronto com Gael. O bonitão ressalta que não é um covarde. Lupe exige que Damião seja prudente. O fortão informa ao tio que Gael não é capaz de matá-lo. Lupe relembra Damião que ele cometeu uma atrocidade com um amigo. O bonitão reitera para o parente que não quis magoar Gael. Lupe ressalta que não quer a desgraça do sobrinho. Damião segue firme em sua postura. Paloma visita Gael. Ele pensa que foi ela que pagou a sua fiança. A morena nega. Gael ressalta para Paloma que precisa sair da prisão. Ela o informa que Lupe o ajudará. Paloma exige que Gael não ataque Damião. Ele ressalta que já perdeu Elisa. Paloma relembra a Gael que eles também traíram a fazendeira. Ele a ameaça. Gael ressalta que a morena agiu como uma qualquer. Paloma rebate as acusações do amado. Almerinda chega no consultório e vê Florência. Ambas reagem surpresas. Florência conta para Almerinda que está trabalhando. A viúva ofende a rival.
Elas voltam a brigar. Florência conta para Almerinda que Edmundo está ocupado. A Amarga pede para Fresca devolver o anel de Damião, ressaltando que ele encontrará uma boa moça para se casar. Elisa aparece. Florência entrega a aliança para a fazendeira. Almerinda cospe fogo. Paloma fala para Gael que agiu por amor. Ela sofre com o desamor dele. Ele reitera para Morena que nunca gostou dela. Gael faz Paloma chorar. Ele ressalta que só ama Elisa. Paloma percebe que foi uma tola. Ela ressalta para Gael que o venera. Paloma insinua que o esquentado não é digno de seu amor. Almerinda exige que Elisa devolva o anel. Florência conta para a órfã que a aliança está destinada à esposa de Damião. Almerinda continua furiosa. Ela quase ataca Elisa. A fazendeira devolve o anel. Elisa ressalta que Almerinda é uma coitada. Elas trocam ofensas. Almerinda declara guerra a Elisa e Florência. A viúva ressalta que as moças se uniram contra ela. Florência relembra que teve a vida destruída por Almerinda. Elas seguem brigando na frente de Elisa. Florência admite que agiu mal, mas sugere que Almerinda também se redima. A loira insinua que a Amarga é uma péssima mãe. Edmundo aparece. Ele decide atender a Almerinda, que quase fuzila as rivais. Elisa e Florência sorriem. Damião visita Lúcio. O idoso repreende o amigo pelo ocorrido no casamento. Damião informa a Lúcio que precisava agir. O velhinho percebe que o bonitão segue tristonho. Lúcio ressalta que Damião não soube lutar pela amada. Ele sugere que o fortão não cause mais problemas para a pretendente. Lúcio conta para Damião que Elisa está na boca do povo. O idoso sugere que o bonitão se case com a amada. Damião insinua para Lúcio que Elisa não o quer. Ele segue enciumado. Lúcio desconhece Damião. O fortão informa ao amigo que Elisa precisa tomar uma decisão. Florência exerce o seu trabalho. Elisa percebe que a loira mudou muito. Florência conta para a fazendeira que está tentando ganhar a vida. Elisa descobre que Paloma pediu demissão. Florência informa a órfã que a Morena está decidida a partir. A loira deseja que Elisa seja feliz. A fazendeira conta para Florência que leu a carta. A Fresca pede perdão para Elisa. A órfã perdoa Florência. A loira ressalta que Elisa nunca perdeu o amor de Damião. Florência impressiona a antiga rival que se retira. Lupe chama Gael de lixo ambulante. Ele exige uma explicação do protegido. Gael conta para Lupe que estava afogando as suas mágoas. O padre ressalta que o valentão não pode virar um alcoólatra. Gael informa a Lupe que vai acertar as contas com Damião. O sacerdote percebe que o esquentado está com a alma envenenada. Lupe exige que Gael relembre os seus princípios. O valentão blasfema. Damião e Elisa se encontram. Elisa insinua que ele está com medo de Gael. Damião relembra a Elisa que não se arrepende do que fez. Ela descobre que Gael está atrás das grades. Elisa sente pena de Gael. Damião crê que a amada está sofrendo pelo esquentado. Ela ressalta que não sabe se irá perdoá-lo. Lupe descreve os defeitos de Gael. O valentão fala para o protetor que deixou de ser um fracote. Ele segue jurando Damião de morte. Lupe insinua para Gael que vai deixá-lo na cadeia. O esquentado continua com sede de vingança. Lupe sai. O oficial pede para o padre assinar um documento. Lupe exige que o desconhecido mantenha Gael preso por mais 24 horas. Damião fala para Elisa que não a entende. Ela informa ao amado que já fez de tudo por ele. Damião ressalta que não é a prioridade na vida de Elisa. Ela reitera que sempre lutou por ele. Eles não chegam a um acordo. Damião insinua para Elisa que ela é capaz de abandoná-lo. A órfã fica chateada. Elisa se levanta. Damião fala para ela que precisa dela para viver. Ele beija Elisa no meio da praça. Os dois namoram. A órfã fica chateada. Elisa se levanta. Damião fala para ela que precisa dela para viver. Ele beija Elisa no meio da praça. Eles namoram. Almerinda vê os pombinhos na praça e faz um escândalo. Ela xinga Elisa. Damião tenta calar a mãe. Almerinda ressalta que Elisa brinca com os dois pretendentes, com o intuito de provocar uma tragédia. Ela insinua que a órfã é idêntica à finada Estefânia. Damião defende a amada. Elisa quase agride Almerinda. A viúva declara guerra à rival. Almerinda culpa Elisa por suas desgraças.
Damião dá um basta na mãe. Elisa ressalta que Almerinda destruiu a sua família, pois Estefânia e Augusto morreram. Elas não param de brigar. Elisa informa Almerinda que irá destruí-la. Damião fica nervoso, pois não sabe quem deve proteger. Almerinda passa mal. Gael relembra o ocorrido no casamento. Ele reitera que pretende matar Damião. Os dois guardas liberam Gael. Damião conversa com Edmundo. O médico conta para o bonitão que o estado de Almerinda é delicado. A maga fala para o filho que está morrendo. Damião sente pena da mãe e tenta ampará-la. O fortão informa a Almerinda que ela não vai morrer. Edmundo acalma os ânimos. Almerinda ressalta que está com o coração fraco e cansado. Ela faz uma chantagem emocional com Damião. Ele não cede ao pedido da mãe. Almerinda ressalta que Elisa será a sua assassina. Damião relembra que a viúva sempre carregou ódio e amargura no coração. Almerinda exige que o filho não a difame. Edmundo intervém. Almerinda pede para Damião procurar Lupe. Edmundo cuida da amarga. Gael surge em um ônibus. Ele relembra sua discussão com Elisa. Gael segue cuspindo fogo. Damião encontra Elisa na igreja. Ela o insulta. Elisa reitera para Damião que detesta Almerinda. Eles divergem sobre a situação. Elisa ressalta que não é responsável pela suposta atitude de Estefânia. Ela volta a enfrentar Damião. Elisa informa ao amado que vai acabar com a raça de Almerinda. Damião conta para a fazendeira que a viúva está morrendo. Elisa fica nervosa. Ela e Damião decidem procurar Lupe. O padre recebe uma ligação. Lupe volta a rezar. Elisa conta para o sacerdote que Almerinda infartou. Ela se culpa pelo ocorrido. Lupe despreocupa Elisa. Ele conta para ela que Gael já saiu da cadeia. Eles temem que uma desgraça aconteça. Gael encontra Damião na saída da igreja. Eles se enfrentam. Gael reitera para Damião que não irá perdoá-lo. Eles berram. Damião admite para Gael que agiu mal, mas ressalta que lutará pela amada. O valentão reitera que ninguém tirará o que é dele. Gael esmurra Damião, que desaba. Ele dá chutes no bonitão. Gael pega uma pedra. Elisa e Lupe gritam. O pároco revela para Gael que ele não pode matar o próprio irmão. Todos reagem chocados. Lupe se aproxima dos brigões. Ele ressalta que Gael também é filho de Rogério. Elisa segue abismada. Gael reage confuso. Lupe assegura para os demais que está falando a verdade. Elisa chora. Lupe consegue controlar Gael. O esquentado desiste de matar Damião. Elisa não sabe o que fazer. Lupe segura Gael. Ele rejeita as carícias do padre. Lupe olha para o céu. Ele ressalta que quebrou o segredo de confissão. Damião exige uma explicação do tio. O sacerdote admite para o sobrinho que sempre soube da verdade. Lupe conta para Damião que estava de mãos atadas. O bonitão percebe que Rogério não reconheceu Gael como filho. Lupe conta para o sobrinho que Ingrid nunca contou a verdade para o falecido. Ele ressalta que a cobra ganhou dinheiro de Almerinda. Damião volta a sentir raiva da mãe. Lupe ressalta para o sobrinho que Almerinda foi a principal causadora da situação. Elisa tenta consolar Damião. Ele insinua que o mundo está caindo. Damião ressalta que Elisa provocou seu problema com Gael. Ela fica inconformada. Elisa abraça Lupe. Ramiro chega no bar. Ele começa a beber. Os embriagados sentem medo de Ramiro. Gael também vai ao estabelecimento. Ele informa a Ramiro que precisa confrontar Ingrid. O desalmado estranha. Gael pergunta a Ramiro quem é o seu pai. O galego tenta despistá-lo. Ramiro relata para Gael que Lupe foi sincero. O valentão ressalta que encontrará Ingrid. Damião volta a ver Almerinda. Ela percebe que o filho está ferido. Almerinda fala para Damião que segue mal. O fortão informa a mãe que ela será transferida. Almerinda conta para Damião que quer morrer na fazenda. Ele continua impactante. Almerinda exige que Damião a apoie. O fortão ressalta que a mãe precisa se curar. Damião informa a Almerinda que eles irão conversar seriamente. Ela volta a ressaltar que prefere a morte a aceitar Elisa em sua família. Damião fica louco de ódio. Almerinda insinua que o filho vai acelerar a sua partida. Damião conta para a mãe que já descobriu a verdade sobre Gael. Ela tenta enganar o filho. Damião informa a Almerinda que Lupe já contou tudo. O padre faz o sinal da cruz. Lupe abraça os braços. Ele deseja ganhar o perdão de Deus. Lupe se ajoelha. Ele ressalta que vai para o inferno.
Lupe percebe que já não é digno de ser sacerdócio. Ele arranca um utensílio. Lupe reitera que traiu um mandamento. Ele não consegue parar de chorar. Lupe ressalta que agiu para evitar o assassinato. O padre segue em surto. Lupe pune a si mesmo. Almerinda e Damião conversam sobre Ingrid. Ela informa ao filho que a cobra nunca prestou. Damião reitera que Almerinda sempre esteve consciente da verdade. Ela assegura para o parente que Ingrid mentiu. Damião relembra que Gael salvou a sua vida. Ele sente raiva de Rogério. A viúva finge que está passando mal. Damião não acredita na mãe. Ela decide se calar. Damião reitera para Amarga que vai descobrir todos os outros segredos. Ele intimida Almerinda. Elisa chega na casa de Lúcio. Dolores fica preocupada. Elisa ressalta para os demais que não quer mais chorar. Dolores e Lúcio descobrem que Gael e Damião são irmãos. O idoso contém a afilhada. Elisa revela para terceiros que Gael tentou matar Damião. Dolores se aflige. Elisa ressalta que provocou a ira dos dois irmãos. Almerinda conta para Damião que não se dava bem com Rogério. Ela ressalta que Ingrid se aproveitou da situação. Almerinda informa a Damião que precisou agir. Ela reitera que Rogério a abandonaria caso descobrisse tudo. Damião continua chorando. Almerinda admite para o filho que subornou Ingrid. Ela relembra a Damião que a cobra abandonou Gael. O bonitão deseja saber como Almerinda descobriu que o bebê era o esquentado. Ela informa ao filho que deduziu o ocorrido, pois o neném foi abandonado no dia que a cobra deixou o povoado. Almerinda reitera para Damião que nunca suportou Gael. O fortão ressalta que tirou tudo do irmão. Damião se sente mal por Gael. Almerinda tenta tranquilizar o filho. Damião percebe que a mãe descontou a sua fúria em Gael. Ele avisa a Almerinda que não irá perdoá-la. A viúva grita. Henrique pede para conversar com Florência. Ela o informa que está sendo ajudada por Paloma. Henrique exalta as virtudes da morena. Florência conta para o garotão que Paloma desabafou com ela. A loira se declara para Henrique. Ela deseja namorar com o garotão. Henrique beija Florência. Ela se anima. Henrique ressalta que não sente nada por Florência. Ele a deixa arrasada. Lupe visita Almerinda. Ele ressalta que não pode dar a extrema unção. Lupe conta para Almerinda que não será mais padre. Ele deduz que será excomungado. Almerinda não entende o motivo de Lupe ter falado a verdade. Ela ofende o irmão. Lupe revela para Almerinda que Gael quis apedrejar Damião. Ela sente dores no coração. Lupe informa a Almerinda que não se arrepende do que fez. A Amarga respira fundo. Carmen e Ramiro namoram. Eles se estranham. Ele ressalta que não suporta as suas dores. Ramiro desabafa com Carmen. Eles voltam a detonar Ingrid. Carmen ressalta que Elisa é capaz de destruir os Arango. Ramiro conta para a amante que Gael já descobriu tudo. Carmen não gosta da notícia. Ela também descobre que Lupe quebrou o segredo de confissão. Carmen fica desesperada. Ramiro supõe que a Megera também se confessou com o padre. Ele ressalta que Carmen é uma burra. Florência segue aos prantos. Ela pensa em Henrique. Florência relembra que deu vários foras no garotão. Ela deduz que o seu destino é terminar sozinha. Florência ressalta que está arcando com as consequências de seus atos. Gael recebe uma visita. Ele vê Damião. O bonitão tenta se reconciliar com um irmão. Gael conta para Damião que alugou uma casa para viver com Elisa. O fortão ressalta que não quer brigar. Gael afirma para Damião que nunca voltará a gostar dele. Ele ressalta que o bonitão sempre teve tudo o que quis. Gael tortura Damião. Ele reitera que desde pequeno trabalha para ter o que comer. Gael fala para Damião que não tem sobrenome. Ele se recusa a ser um arango. Gael reitera para Damião que eles jamais conviverão como irmãos. O fortão pede para o valentão perdoar Elisa. Gael ressalta que a fazendeira ama Damião. O bonitão sugere que o esquentado reconquiste Elisa. Damião deixa o caminho livre para Gael. Ele ressalta que não voltará a procurar Elisa. Fique agora com as emoções do capítulo 75 de Abismo de Paixão. Gael não acredita em Damião. O bonitão reitera para o irmão que está sendo sincero. Gael segue desconfiado. Ele critica Rogério. Damião conta para Gael que o falecido nunca soube da verdade. O fortão exalta as virtudes do pai.
Damião volta a discutir com Gael. O bonitão jura ao valentão que renunciará a Elisa. Damião reitera para Gael que sempre gostou dele como um irmão. O esquentado recua. Damião conta para Gael que irá para a capital com Almerinda. Ele deseja que o irmão seja feliz. Gael avisa a Damião que vai se casar com Elisa. O fortão desestimula e disfarça a sua tristeza. Damião e Gael dão um aperto de mão. O bonitão se retira. Carmen aborda Elisa. A órfã tenta evitar a tia. Carmen relata que Elisa está provocando a discórdia entre os irmãos. Ela tortura a sobrinha. Carmen afirma para Elisa que a sua história com Estefânia está se repetindo. Ela confessa para a sobrinha que sempre odiou a irmã. Elisa defende a mãe. Carmen informa a parente que Gael e Damião sempre vão se odiar. Ela sugere que Elisa saia do povoado. A fazendeira deixa a tia falando sozinha. Damião desabafa com Lupe. Ele sugere que a irmã tenha mais humildade. Lupe ressalta que Almerinda não quis falar a verdade. Ele chama a irmã de orgulhosa e ambiciosa. Lupe insinua para Almerinda que tudo vai mudar. A viúva inventa para o irmão que Rogério não deixou um testamento. Lupe relembra que viu a irmã queimando o documento. Almerinda informa ao parente que só quer proteger Damião. Ela insinua para o irmão que está morrendo. Lupe se aflige. Almerinda ressalta que está pronta para chegar ao reino de Deus. Lupe informa a irmã que rezará por ela. Eles trocam declarações. Lupe se despede de Almerinda. Ela clama pela presença dele. Almerinda informa a Lupe que não quer ficar sozinha. Eles seguem chorosos. Carmen procura Lupe. Ela teme que ele solte a língua. Damião passa em frente à casa de Lúcio. Ele entra no local. Damião deixa uma carta para Elisa. Ele sai de cena. Henrique procura Paloma. A morena conta para o garotão que foi ofendida por Gael. Henrique sugere que Paloma pare de pensar no valentão. Ele ressalta que a morena é maravilhosa. Henrique expõe os seus sentimentos para Paloma. Ele se declara para ela. Paloma tenta despistar Henrique. Ele clama por uma oportunidade. Paloma afirma para Henrique que não quer magoá-lo. Ele reitera que não gosta mais de Florência. Henrique beija Paloma. Ela chora e o contém. Paloma insinua que Henrique está confuso. Ele ressalta que não consegue esquecê-la. Henrique afirma para Paloma que eles podem ser felizes. Ela o informa que já é tarde demais para agir. Elisa chega na casa de Lúcio. Dolores entrega um envelope para a protegida. Elisa lê a carta de Damião. No bilhete, ele ressalta que se importa com os sentimentos de Gael. Damião reitera que jamais deixará de amar Elisa, mas informa que renunciará a ela. A fazendeira chora muito. Damião sugere que a amada o esqueça. Ele se despede para sempre de Elisa. Ela amassa o papel. Dolores não entende nada. Elisa sai. Henrique fala com Ramona. Paloma conta para a avó que o garotão se declarou. Ramona sugere que a neta tenha mais amor próprio. Paloma ressalta que se acha um lixo. Ramona obriga a neta a reagir. A curandeira se abana. Paloma reitera para Ramona que não está apaixonada por Henrique. A curandeira lamenta. Paloma conta para Ramona que pode criar o filho sozinha. Almerinda é colocada na ambulância. Lupe abençoa Damião. Eles se abraçam. Elisa aparece. Ela encara Damião. Ele é levado pela ambulância. Carmen vê Lupe e Elisa juntos. No dia seguinte, o padre olha para a batina. Lúcio visita Lupe. O sacerdote conta para o idoso que pretende deixar o sacerdócio. Lúcio desconhece Lupe. O padre ressalta que abriu a boca para evitar uma desgraça. Lúcio relata para Lupe que todos agiriam como ele. O padre segue inconformado. Lupe confessa para Lúcio que está com um grande peso na consciência. O velhinho percebe que o amigo segue atormentado. Lupe admite para Lúcio que ainda não sabe o que fazer. Eles se dirigem ao altar. Sabrina conta para Edmundo que pretende viajar o mais rápido possível. Betânia tenta desestimular a filha. Sabrina ressalta para os pais que quer ajudar o próximo. Betânia segue inconformada. Ela exige que Edmundo tome uma atitude. O médico sugere que a filha não seja precipitada. Betânia volta a passar mal. Edmundo tenta obrigar a filha a refletir. Sabrina não muda sua decisão. Betânia e Edmundo seguem aos prantos. Elisa abre o jogo com Paloma.
Elas conversam sobre Gael e Damião. Elisa conta para Paloma que o bonitão não quer mais saber dela. A morena reage furiosa. Paloma exige que Elisa lute por Damião. A órfã conta para a amiga que o fortão viajou com Almerinda. Elisa ressalta que não pode obrigar Damião a amá-la. Paloma deseja saber o motivo da amiga ter brigado com o amado. Elisa segue descontrolada. Paloma a acalma. Elisa ressalta que não fará chantagens emocionais com Damião. Paloma pergunta o que a amiga faria caso engravidasse. A fazendeira ressalta que não quer engravidar. Elisa fala para Paloma que jamais esconderia a verdade de Damião. Sabrina pede para Henrique cuidar dos pais. Ele ressalta para a irmã que sentirá saudades dela. Sabrina promete a Henrique que será feliz. Ele confessa para ela que não é o pai do filho de Paloma. Henrique pede discrição a Sabrina. Ela ressalta que o irmão está cometendo um erro novamente. Lúcio visita Gael. O idoso estimula o valentão a desabafar. Lúcio conta para Gael que Elisa está depressiva. O esquentado crê que a órfã só se importa com Damião. Lúcio nega. Gael se sente preterido por Elisa. Lúcio comenta com o valentão que a fazendeira não quer criar uma guerra entre os dois irmãos. O velhinho relata para Gael que Lupe estava de mãos atadas. O esquentado descobre que o irmão de Almerinda quer deixar o sacerdócio. Lúcio exige que Gael ampare Lupe. Horas depois, o cardiologista informa que Almerinda precisa ser operada. Damião fica assustado. Almerinda descobre que está à beira da morte. Gael procura Lupe. Ele vê o protetor com uma mala. Gael percebe que Lupe não está usando a batina. O sacerdote ressalta que não é digno da vestimenta. Lupe conta para Gael que o seu substituto já está chegando. O esquentado se preocupa com o futuro do protetor. Lupe teme que Gael não o perdoe. O valentão fala para o protetor que deve a sua vida a ele. Gael expõe o seu amor para Lupe. Eles se reconciliam. Elisa conta para Dolores que não pretende reatar com Gael. A governanta apoia a protegida. Elisa ressalta que Gael nunca irá valorizar Paloma. Dolores se revolta por Damião ter abandonado a amada. Lupe fala para Gael que sempre será o pai dele. O valentão conta para o protetor que Damião renunciou a Elisa. Lupe reitera para Gael que o bonitão tem um bom coração. O padre deduz que Elisa não aceitará o esquentado de volta. Gael pede a ajuda de Lupe. Elisa conta para Dolores que Damião tem muitas dúvidas sobre ela. A governanta ressalta que os pombinhos não se decidem. Elisa conta para Dolores que pretende respeitar a decisão de Damião. A fazendeira cita Carmen. Elisa fala para Dolores que os jovens não podem se odiar até a morte. A governanta exige que a protegida não seja drástica. Dolores fala para Elisa que um relacionamento não é brincadeira. A fazendeira ressalta que não está conseguindo refletir. Lupe se recusa a ajudar Gael. Eles brigam. Lupe ressalta que a ira domina Gael. Ele insinua que o valentão quer se aproveitar de Damião. Lupe dá um sermão em Gael. Ele relembra que o esquentado traiu Elisa. Lupe exige que Gael conte a verdade para a órfã. Instantes depois, o valentão volta para casa. Paloma visita Gael. Ela o irrita. Paloma oferece o seu ombro amigo para Gael. Ele ressalta para a morena que eles devem terminar a amizade. Paloma confessa para Gael que não o esquece. Ele reitera que lutará por Elisa. Paloma fica arrasada. A morena relembra ao pretendente que Elisa não o ama. Eles seguem gritando. Gael e Paloma relembram o ocorrido. A morena admite para o pretendente que se confessou com Lupe. Gael e Paloma ressaltam que não foram honestos com Elisa. A morena obriga o esquentado a abrir o jogo com a órfã. Paloma insinua para Gael que pode delatá-lo. Carmen aborda Lupe. Eles trocam provocações. Lupe insulta Carmen. Ela rebate as acusações dele. Lupe exige que Carmen o deixe em paz. Ele insinua para ela que pode continuar no povoado. Carmen informa a Lupe que não aceitará ser ameaçada. Ele ressalta que a víbora é capaz de tudo para conseguir o que quer. Lupe intimida Carmen. Ele insinua que pode desmascará-la. Carmen afirma para Lupe que irá calá-lo para sempre. Ele reitera para a vilã que está de olho nela. Lupe afirma para Carmen que semeará a verdade. Lupe informa a Carmen que acabará com o mal. Paloma insinua que Gael age com hipocrisia. Ela exige que ele abra o jogo com Elisa.
O valentão fica encurralado. Gael ressalta para Paloma que o ocorrido entre eles foi uma estupidez. Ela segue arrasada. Paloma segura Gael. Ele tenta se desvencilhar dela. Gael reitera para Paloma que não consegue amá-la. Ele afirma que seguiu seu instinto animal na hora da transa. Paloma grita com Gael. Ela o cala. Paloma ressalta que se entregou para o amor da sua vida. Ela volta a assegurar para Gael que falará a verdade. Elisa toma chá. Ela pensa em Carmen. Elisa continua atormentada com a origem da Casa Azul. Lúcio aborda a afilhada. Elisa segue disposta a investigar Carmen. Ela decide ir ao registro público de imóveis. Lúcio a estimula. Elisa ressalta que quer desenterrar o passado. Ela informa a Lúcio que precisa ter paz. O idoso reitera para a afilhada que irá apoiá-la. Elisa ressalta que não deixará a fazenda para Carmen. Lúcio comemora. Elisa e o padrinho tramam contra Carmen. Lúcio relata para a afilhada que eles enfrentarão um processo legal. Elisa não se importa. Betânia e Edmundo levam Sabrina para o aeroporto. Ela informa aos pais que chegou a hora de partir. Edmundo fica arrasado. Betânia sugere que a filha permaneça na cidade. Sabrina exige que a mãe respeite a sua decisão. Edmundo apoia a filha. Sabrina abraça os pais. Betânia continua desolada. Sabrina volta a dar adeus para os familiares. Betânia e Edmundo não param de sofrer. A fofoqueira acena para Sabrina. Edmundo tenta acalmar Betânia. Eles divergem sobre a situação. Edmundo reitera para Betânia que os filhos são criados para o mundo. Antônia percebe que Vicente está triste. Ele ressalta que não conseguiu falar com Sabrina. Ramiro aparece. Vicente se anima. Ramiro deseja falar com Almerinda. Antônia revela para o vilão que a viúva está muito doente. Damião segue cuidando de Almerinda. Os médicos informam a Amarga que chegou a hora da cirurgia. Almerinda admite para Damião que está com medo. Eles choram. Damião sugere que Almerinda seja forte. Ela teme a morte. Almerinda reitera para Damião que Elisa é a culpada por sua doença. Ela expõe o seu amor para o filho. Almerinda ressalta para Damião que sempre agiu para protegê-lo. Ele a agarra. Almerinda pede para Damião amá-la. Ele informa a parente que nunca deixou de gostar dela. Almerinda pede perdão para Damião. Ela emociona o filho. Damião perdoa Almerinda. Ele exige que a mãe deixe a amargura e o ódio de lado. Damião sugere que Almerinda perdoe os algozes. Ela fica calada. Damião confunde Almerinda. Os médicos voltam a apressar a viúva. Damião sente medo de perder a mãe. Ele vai para a sala de espera. Almerinda beija a mão de Damião. Eles não conseguem parar de chorar. Damião observa Almerinda. Paloma vai ao rio. Ela continua tristonha. Paloma pensa em Gael. O valentão se ajoelha na igreja. Gael reza e reitera que é um covarde. Ele teme perder Elisa. Gael pede perdão para Deus. Lupe procura o bispo. O irmão de Almerinda ressalta que não é mais digno da batina. O bispo dá um sermão em Lupe. O tio de Damião reitera para a santidade que cometeu um pecado. Lupe desabafa com o bispo. A santidade age de forma inflexível. O bispo ressalta que Lupe deixará de ser sacerdote. O irmão de Almerinda informa a santidade que continuará no povoado. Lupe conta para o bispo que pretende revelar outro segredo. Ele teme que Deus não o perdoe. A santidade ressalta que Lupe não pode repetir o seu pecado. O tio de Damião ressalta para o bispo que precisa pensar nos demais. Lupe afirma à santidade que se sacrificará pela verdade. O bispo faz o protetor de Gael refletir. Lupe decide se confessar com a santidade. Elisa encontra Gael na praça. Ela aborda o esquentado. Elisa oferece o seu ombro amigo para Gael. Ele conta para ela que já falou com Damião. Elisa ressalta que o bonitão a abandonou. Gael percebe que Elisa está magoada. Ela o despista. Elisa conta para Gael que já havia decidido terminar com Damião. O valentão crê que a fazendeira o ama. Elisa sugere que Gael haja com honestidade. Ela relembra que o traiu. Gael reitera para Elisa que é capaz de perdoá-la. Ela não acredita nele.
Gael recorda que quase matou Damião. Ele se prepara para revelar a verdade. Gael informa a Elisa que vai acabar com todos os segredos. Ele revela para a órfã que também a traiu. Elisa reage atônita. Gael fala para a fazendeira que a enganou primeiro. Elisa ofende o antigo noivo. Ela ressalta que Gael a fez de boba. Elisa joga umas verdades na cara do valentão. Eles discutem. Elisa rejeita as explicações de Gael. Ela o detona. Elisa deseja descobrir quem é a amante de Gael. Ele volta a mentir. Elisa tenta deixar Gael falando sozinho. Ele ressalta para ela que eles cometeram o mesmo erro. Elisa ressalta para Gael que se entregou para Damião por amor. Ela fala para o esquentado que não quer mais saber dele. Ele a segura. Elisa reitera para Gael que não o ama. Ela o dispensa. Elisa ressalta que não se relacionará com nenhum arango. Florência trabalha. Paloma chega no consultório. Ela dialoga com a nova amiga. Florência e Paloma compartilham as suas lamúrias. A morena sugere que a loira siga lutando por Henrique. Florência conta para Paloma que Elisa quer vê-la. A morena agradece a discrição da fresca. Paloma ressalta que não conseguirá esconder a gravidez por muito tempo. Carmen bebe. Ela entra em surto e quebra um copo. Betânia insinua para Edmundo que não voltará a ver Sabrina. Ele reitera para a fofoqueira que eles devem estimular os filhos. Betânia culpa Paulo pela decisão de Sabrina. Ela ressalta que é capaz de matar o estuprador. Edmundo desconhece Betânia. Ela volta a reiterar que está perdendo tudo. Edmundo garante para Betânia que Sabrina não os esquecerá. Ela agradece a ajuda do ex-marido. Elisa chega na casa de Lúcio. Dolores a indigna. Elisa conta para a governanta que Damião e Gael são iguais. A órfã ressalta que não aguenta mais ser julgada. Ela detona o machismo do Zarango. Dolores reitera para Elisa que Damião a ama. A fazendeira se sente preterida pelo amado. Dolores relembra a Elisa que ela também quis desistir de Damião. A órfã informa a governanta que não é um objeto para ser disputada pelos brigões. Elisa assusta Dolores. A fazendeira segue fora de si. Elisa ressalta que foi sufocada pelo ciúme de Gael. Dolores defende o valentão. Elisa revela para a protetora que Gael transou com outra. Dolores quase tem um troço. Elisa amaldiçoa aos pretendentes. Ela decide pôr um fim em seu sofrimento. Instantes depois, Paloma aparece. Dolores alarma a morena. Paloma descobre que Elisa está cuspindo fogo. A morena informa a Dolores que já sabe de tudo. Paloma ressalta que Elisa não pode aceitar Gael. A órfã entra em cena e a confronta. Dolores conta para Paloma que Gael transou com uma qualquer. Elisa começa a deduzir o que aconteceu. Dolores xinga a amante de Gael. Elisa cala a protetora. A fazendeira exige uma explicação de Paloma. A morena confessa para a amiga que transou com Gael. Elisa fica assustada. Lupe vai ao hospital e encontra Damião. Eles se abraçam. Os familiares conversam sobre Almerinda. Lupe conta para Damião que já procurou o bispo. O bonitão sente pena do tio. Lupe fala para Damião que nunca abandonará Deus. Ele ressalta que a verdade é libertadora. Lupe sugere que Damião perdoe o irmão. Ele reitera que sempre apoiará os jovens. Lupe leva Damião às lágrimas. O irmão de Almerinda conta para o sobrinho que já não tem motivos para ir embora. Lupe e Damião trocam juras de amor. O fortão fala para o tio que precisa dele. Eles desejam que Almerinda se recupere. Lupe e Damião rezam. Ramiro os observa. Paloma reitera para Elisa que ama Gael com todas as forças. A órfã fica chateada com o silêncio da amiga. Paloma admite para Elisa que está envergonhada. Ela ressalta que não respeitou o relacionamento da fazendeira. Elisa consola Paloma. Ela abraça e perdoa a amiga. Paloma informa a Elisa que fez de tudo para seduzir Gael. A morena ressalta que o valentão nunca ligou para ela. Paloma reitera que aceitará a decisão de Gael. Elisa sugere que a morena permaneça no povoado. Ela aconselha a amiga. Elisa fala para Paloma que não quer perdê-la. A morena ressalta que deseja mudar de vida. Elisa jura a Paloma que Gael não voltará a machucá-la. A morena reitera que ninguém pode ajudá-la. Paloma ressalta para Elisa que precisa partir. A morena deixa a amiga falando sozinha.
Dolores percebe que Paloma ocultou parte da verdade. Ela preocupa Elisa. Fique agora com as emoções do capítulo 76 de Abismo de Paixão. Henrique fala com Sarito. Ele percebe que a secretária está muito magra. Henrique decide acompanhar Sarito. Ele passa mal. Sarito admite para Henrique que não está nada bem. Ele sugere que ela procure Edmundo. Sarito despista Henrique. Ele dá folga para a secretária. Dolores e Braulio saem para passear. Eles conversam sobre Elisa. Dolores e Braulio também fofocam sobre Gael e Damião. O Moreno sente pena dos jovens. Dolores fala para Braulio que a vida é injusta. O Moreno relembra que levou uma rasteira do destino. Braulio ressalta que entende Gael. Dolores recorda sua relação com o Moreno. Braulio se declara para a governanta. Ela sorri. Braulio reitera para Dolores que nunca deixou de amá-la. Eles trocam juras de amor. Braulio e Dolores se beijam. Damião confessa para Lupe que não aguenta mais tantas desgraças. Ele é consolado pelo tio. Eles dialogam sobre Deus. O doutor entra em cena. Ele revela para os demais que a cirurgia foi um sucesso. Damião abraça Lupe. O jovem deseja falar com Almerinda, mas o médico não permite. Lupe celebra a melhora da irmã. Damião decide paparicar a mãe. Ele e Lupe agradecem a ajuda do profissional. Os parentes de Almerinda continuam contentes. Damião sugere que Lupe descanse. Eles se despedem. Ramiro segue atento. Paloma volta a chorar. Ramona confronta a neta. Paloma revela para a avó que desabafou com Elisa. A Morena ressalta que é uma péssima amiga. Ramona descobre que Paloma ainda não falou nada sobre a gravidez. A Morena informa a avó que Elisa jamais ficaria calada. Paloma segue disposta a esconder a verdade de Gael. Ramona não entende a decisão da neta. Paloma conta para a curandeira que foi destratada por Gael. Ela decide se afastar pela 1000ª vez do valentão. Ramona reitera que Paloma agiu como uma qualquer. Elas discutem. Ramona exige que Paloma abra o jogo com Gael. A Morena reitera que nunca conheceu o pai. Paloma grita com a avó. Elisa esbofeteia Gael. Ela o esculhamba. Gael afirma para Elisa que se deixou levar pelo momento. Eles divergem sobre a situação. Elisa ressalta que Gael é um calhorda. O esquentado continua tentando se justificar para a órfã. Elisa insinua para Gael que é capaz de detestá-lo. Ele volta a pedir perdão para ela. Elisa percebe que Gael nunca a amou. Ela não o perdoa. Elisa ressalta que Gael agiu como se Paloma fosse uma prostituta. A fazendeira exige que o valentão não volte a procurá-la. Gael segura Elisa. Ele ressalta que não vive sem ela. Elisa humilha Gael. Ela se arrepende por tê-lo aceitado. Elisa rompe com Gael. Ele fica desolado. Damião vai ao quarto de Almerinda. Ele discursa. Almerinda segue inconsciente. Damião reitera para a mãe que jamais irá abandoná-la. Ele ressalta que não consegue odiar Almerinda, por mais que ela mereça. Damião relembra que a mãe tirou tudo dele. Ele crê que Elisa e Gael vão se casar. Damião beija a testa de Almerinda. Ele se retira. Ramiro continua escondido. Damião não o vê. Carmen se sente sozinha. O telefone toca. Ramiro informa a amante que está na capital. Carmen fica furiosa. Ramiro revela para a vilã que Almerinda está morrendo. Carmen deseja a desgraça da rival. Ela relembra a morte de Estefânia. Carmen recorda a discussão com a sobrinha. Ela reitera que nunca gostou de Almerinda. Carmen escuta alguns ruídos. Ela deseja deixar a fazenda. Lúcio aborda Dolores. Ela cozinha. Dolores ensina Lúcio a cozinhar. Ela coloca o avental no idoso. Eles se abraçam. Henrique leva Sarito para comer. Ela enche a pança. Henrique segue preocupado com a saúde de Sarito. Ela agradece a ajuda dele. Henrique e Sarito compartilham as suas lamúrias. Ela conta para ele que sua filha mora fora do país. Sarito estimula Henrique a desabafar. Ele ressalta que Paloma não o corresponde. Gael reza. Ele reitera que nunca quis magoar Paloma. Gael reitera que venera Elisa. Lupe escuta. Ele aborda o protegido. Gael
Gael conta para Lupe que Elisa descobriu tudo. O irmão de Almerinda também se ajoelha. Ramona tenta dar água para a neta. Elisa entra em cena. Ela conta para as demais que confrontou Gael. Paloma não gosta da notícia. Ramona relata para Elisa que a morena seduziu Gael. Paloma ressalta para as damas que não consegue tirar o pretendente do coração. Elisa informa a Ramona que Gael não agiu bem. Paloma suspira pelo amado. Ramona desdenha da situação. Elisa fala para Paloma que consegue entendê-la. A morena confessa para a amiga que teve a melhor noite do mundo. Elisa relembra que Damião a decepcionou. A órfã reitera que Paloma não está sozinha. Elisa informa a morena que não pode perdê-la. Henrique conta para Sarito que foi muito magoado por Florência. Ela percebe que ele não gosta mais da loira. Sarito sugere que Henrique lute pelo que quer. Ela nota que ele gosta de relacionamentos complicados. Sarito sugere que Henrique aprenda com seus erros. Gael fala para Lupe que quer recuperar Elisa. Ele é desestimulado pelo protetor. Lupe ressalta para Gael que algumas traições são imperdoáveis. O valentão ressalta que Deus sempre perdoa. Lupe dá um basta em Gael. O esquentado pede para o protetor interceder por ele. Lupe se recusa a ajudar Gael. Ele sugere que o valentão esqueça Elisa. Paloma conta para a amiga que não pode ficar no povoado. Elisa exalta a força da morena. Paloma revela para a fazendeira que não consegue lutar. Ela ressalta que Gael destruiu os seus sonhos. Paloma volta a assegurar que vai embora. Lupe exige que Gael fique com a morena. Eles divergem sobre Paloma. Lupe sugere que Gael arque com as consequências dos seus atos. O valentão ressalta que voltará a conquistar Elisa. Lupe percebe que Gael ainda não sabe da verdade. Ele deseja que o esquentado confronte Paloma. Gael se recusa a procurar a morena. Ele deixa Lupe falando sozinho. Elisa percebe que Paloma está escondendo algo. A morena passa a perna na amiga. Elisa pressiona Paloma. Ela não consegue arrancar informações da morena. Elisa ressalta para Paloma que sempre perde quem ama. Ela deixa a morena pensativa. Elisa agarra Paloma. Elas trocam declarações. No dia seguinte, Elisa e Lúcio surgem no registro público de propriedades. A órfã descobre que a Casa Azul sempre foi de Rogério e Carmen. Elisa e Lúcio reagem atônitos com a descoberta. Damião pressiona o médico. Ele descobre que Almerinda seguirá em observação. Ramiro entra no quarto da viúva. Ele gargalha. Ramiro começa a insultar Almerinda. Ele não fala nada. Ramiro ressalta que sempre quis ter tudo o que foi de Rogério. Ele lamenta por não ter conquistado Almerinda. Ramiro relembra que a Amarga sempre o desprezou. Ele chora. Ramiro recorda as humilhações de Almerinda. Ele segue atormentado. Ramiro relembra que Almerinda deu poderes para Guido. Ele quase agride a viúva. Ramiro insinua que Almerinda gostava de Guido. Ele sofre com o desamor da Amarga. Ramiro acaricia Almerinda. Ele se sente preterido pela viúva. Ramiro segura o pescoço de Almerinda. Ele a beija. Damião o vê. Ele chacoalha Ramiro. Eles se encaram. Florência abre o consultório. Henrique aparece. Florência se assusta ao ver o garotão. Ele ressalta que quer conversar com Paloma. Henrique deseja esperar a morena na calçada. Florência pede para ser amiga do garotão. Henrique volta a desprezá-la. Florência comprova que o garotão está apaixonado por Paloma. Henrique ressalta que não pode perder a morena. Eles conversam sobre a gravidez da jovem. Gael escuta e descobre que Paloma está grávida. Damião e Ramiro trocam agressões. A enfermeira intervém. Damião ressalta que Ramiro quis matar Almerinda. O desalmado nega. Ramiro ressalta que estava protegendo Almerinda. Damião não acredita. Eles não param de brigar. Damião impede Ramiro de voltar a visitar Almerinda. Ele cuida da mãe. Gael confronta Henrique e Florência. Eles confirmam para o valentão que Paloma está grávida. Henrique inventa para Gael que engravidou a morena. Paloma entra em cena. Gael a atormenta. Paloma inventa para o esquentado que o seu filho é de Henrique. Gael a carrega.
Florência contém Henrique. O garotão ressalta que é capaz de tudo por Paloma. Henrique exige que Florência não traia a confiança da morena. Ela ressalta que mudou. Ele reitera que não confia na Fresca. Paloma e Gael brigam por Henrique. Ela ressalta que nunca foi valorizada. Henrique reitera para a morena que eles podem se casar. Gael volta a brigar com o garotão. Eles saem do tapa. Paloma defende Henrique. Gael segue indignado. Damião volta a ver Ramiro. Ele ressalta que o galego tem uma índole maligna. Ramiro insinua que Damião não conhece Almerinda. O vilão decide continuar no hospital. Ramiro informa Damião que tem negócios pendentes com Almerinda. O bonitão ressalta que o rival não ficará com a processadora. Ramiro insinua que Damião é um incompetente. Eles disputam a empresa. Ramiro ressalta para Damião que Rogério só teve fracotes como herdeiros. Ele reitera que seria um filho perfeito para o falecido. Damião esmurra Ramiro. Os médicos os apartam. Os médicos separam a briga e contêm a discussão. Elisa fala com Sarito. A secretária admira a patroa. Sarito lamenta a situação de Elisa. A órfã deduz que está na boca do povo. Elisa ressalta que as fofocas se espalham como pólvora. Sarito a aconselha. A secretária e Elisa dialogam sobre a vida. Sarito relembra à patroa que elas fizeram um acordo. Ela agradece a discrição de Elisa. Paloma repreende Henrique. Ela insinua que o garotão não é confiável. Henrique conta para Paloma que Gael escutou a sua conversa com Florência. Ela recua. Paloma deduz que Elisa também descobrirá a verdade. Ela toma uma decisão. Paloma avisa a Henrique que vai embora o mais rápido possível. Ele tenta detê-la. Paloma informa a Henrique que Ramona a acompanhará. O garotão ressalta que está apaixonado pela morena. Paloma reitera para Henrique que não o ama. Ela sugere que ele fique com Florência. Henrique revela para Paloma que não gosta da loira. A morena ressalta para o garotão que ele ainda encontrará o amor. Paloma agradece a ajuda de Henrique. Eles se despedem. Florência chora. Edmundo aparece. Florência desabafa com o patrão. A Fresca lamenta por ter perdido Henrique. Edmundo conta para Florência que o garotão já sofreu por ela. Ele entrega um lenço para a funcionária. Florência confessa para Edmundo que não consegue tirar Henrique do coração. Ele ressalta que a loira refletiu tarde demais. Florência reitera para Edmundo que não pretende deixar o seu emprego. Ela ressalta que seguirá em frente sozinha. Elisa e Sarito surgem na sala de reuniões. Gael aparece. Ele tenta alarmar Elisa. Ela o evita. Elisa reitera para Gael que não quer vê-lo. Ele ressalta que é um dos sócios da empresa. Lúcio e os colegas surgem. Elisa discursa e elogia os funcionários. Ela é ovacionada pelos demais. Elisa faz planos para o futuro. Ela dá uma recompensa para os empregados. Braulio fica chocado. Gael afronta Henrique. Elisa não entende nada. Gael sugere que Henrique desabafe diante dos demais. Carmen deseja sair da fazenda e se assusta ao ver Betânia. Elas trocam provocações. Betânia dissimula na frente de Carmen. A fofoqueira tripudia da desgraça da rival. Betânia percebe que Carmen está sozinha. Ela reitera que ninguém gosta da megera. Betânia faz Carmen chorar. Henrique revela para os demais que está saindo com Paloma. Ele deseja se casar com a morena. Elisa reage surpresa. Gael continua furioso. Ele volta a brigar com Henrique. O garotão dá um basta no valentão. Gael sugere que Elisa procure Paloma. Ele se levanta e sai. Elisa segue aérea. Henrique fala para a patroa que Paloma precisa dela. Instantes depois, Elisa e Lúcio encontram Dolores. Eles paparicam a governanta. Lúcio ressalta para as damas que a nova processadora será a mais importante do estado. Dolores sente orgulho de Elisa. Elas se abraçam. Lúcio deseja presentear Elisa. Ela se declara para o padrinho. Lúcio reitera para Elisa que irá surpreendê-la. O idoso sugere que a afilhada guarde o seu dinheiro. Elisa deseja recuperar a fazenda. Ela preocupa Dolores e Lúcio. O velhinho conta para a governanta que a Casa Azul sempre foi de Carmen. Elisa reitera que a tia mentiu. Florência vai ao casebre. Ela fala com Ramona.
Florência continua depressiva. Ramona sugere que a loira aproveite a nova oportunidade que ganhou da vida. Florência culpa a Almerinda por suas desgraças. Ela ressalta que está destruída. Ramona sugere que Florência lute pelo que quer. Paloma aparece. A morena escuta as críticas da avó. Ramona se retira. Florência encara Paloma. Elisa admira a fazenda. Ela não para de pensar na Casa Azul. Elisa toca o sino. Ela relembra a sua infância. Carmen recebe a sobrinha. Ela confronta Elisa. A fazendeira ressalta para a tia que elas precisam conversar. As familiares voltam a discutir. Elisa passa por cima de Carmen. Ela percebe que a fazenda está imunda. Elisa insinua que Carmen é uma péssima dona de casa. Ela ressalta que a tia está destruindo a propriedade. Elisa deseja comprar a parte de Carmen na fazenda. A víbora rejeita a oferta da sobrinha. Carmen insinua que Elisa é idêntica a Almerinda. Ela rebate as acusações da tia. Elas conversam sobre a Casa Azul. Elisa revela para Carmen que descobriu a verdade. Ela ressalta que a casa jamais pertenceu a Estefânia. Carmen tenta enrolar a sobrinha. Elisa não compra a versão da tia. Ela deduz que Estefânia não traiu Augusto. Elisa recorda que Damião viu Carmen e Rogério saindo da Casa Azul. A órfã deduz que a tia era a amante do falecido. Florência se desculpa com Paloma. A morena despreocupa a loira. Florência afirma para Paloma que Henrique a venera. A fresca ressalta que já perdeu o garotão. Paloma deixa o caminho livre para Florência. A loira insinua que a morena está se equivocando. Florência ressalta que é uma tola. Ela tenta abrir os olhos de Paloma. Carmen informa a Elisa que nunca foi amante de ninguém. Ela crê que está sendo difamada por Lupe. Elisa nega. Carmen conta para a sobrinha que Almerinda está com as passagens aéreas. Elisa ressalta que não voltará a duvidar da mãe. Ela relembra que a tia forjou um exame de DNA. Carmen assegura para Elisa que nunca gostou de Rogério. Ela admite para a sobrinha que ficou feliz com a morte de Estefânia. Elisa declara guerra a Carmen. Ela informa a tia que descobrirá a verdade. Elisa chacoalha Carmen. Ela também ameaça a sobrinha. Elas trocam xingamentos. Elisa intimida Carmen. A vilã fica preocupada. No dia seguinte, Ramona tece elogios para Henrique. Paloma relembra que os jovens brigaram. Ela se culpa pela situação. Ramona exige que Paloma acabe com a farsa. A morena informa a avó que chegou a hora de partir. Paloma obriga Ramona a arrumar as malas. A curandeira ressalta que precisa de tempo. Paloma fala para Ramona que é capaz de viajar sozinha. Damião segue com Almerinda. A viúva acorda. Damião fala para Almerinda que ela está fora de perigo. A amarga banca a vítima diante do filho. Damião ressalta que Almerinda viverá muitos anos. Ela reitera que quer ser avó. Damião evita Almerinda. Ela revela para o filho que destruíram seus sonhos. Betânia conta para Edmundo que Henrique não vai mais se casar com Paloma. A fofoqueira descobre que o garotão não é o pai do filho da morena. Edmundo conta para Betânia que Henrique quis se sacrificar por amor. Eles divergem sobre a situação. Betânia crê que Henrique encontrará outra moça. Edmundo se estressa. Ele ressalta que Betânia não reconhece os erros. Edmundo sugere que a mexeriqueira apoie o filho. Ele dá um sermão em Betânia. Ela decide mudar a sua postura. Carmen vai à piscina da fazenda. Ela relembra a sua queda. Ramiro segura Carmen e quase a derruba. Ela o agride. Ramiro deseja encher a piscina. Carmen impede. Ela fala para Ramiro que está atormentada com as lembranças. Carmen decide vender a fazenda. Ramiro tenta detê-la. Ele deseja morar com a amante. Carmen deseja viver na antiga fazenda de Edvirges. Ramiro ressalta que não gosta mais da propriedade. Carmen e o vilão não conseguem se acertar. Eles tramam contra Elisa. Carmen afirma para Ramiro que a órfã precisa perder tudo. Eles namoram. Lúcio e Elisa voltam a esculhambar Carmen. Eles ressaltam que a megera é a rainha da mentira. Elisa conta para Lúcio que Almerinda tem provas que prejudiquem a imagem de Estefânia. Eles deduzem que as passagens são falsas. Elisa conta para Lúcio que não descansará enquanto não limpar o nome da mãe. Ela lamenta por não ter conseguido comprar a fazenda. Lúcio a auxilia.
Elisa avisa ao padrinho que eles precisam entrar em ação. Lúcio tem uma ideia. Ele deseja falar com Carmen. Elisa não acha uma boa ideia. A fazendeira e Lúcio decidem procurar um laranja. Ele admite para Elisa que eles precisam jogar sujo. A órfã pensa em quem confiar. Sarito entra na sala. Elisa e Lúcio sorriem. Damião desabafa com Lupe. O protetor de Gael sugere que o bonitão perdoe a mãe. Damião emociona Lupe. Eles trocam declarações. Lupe conta para Damião que eles podem ajudar Almerinda a reparar os erros. Eles ressaltam que a Amarga sempre esteve dominada pelo ódio e pelo rancor. Damião afirma para Lupe que eles também devem proteger Gael. O irmão de Almerinda concorda. Elisa abre o jogo com Sarito. Ela ressalta que Carmen não conhece a secretária. Sarito não deseja ajudar Elisa. Lúcio intervém. Elisa descreve os defeitos de Carmen para Sarito. Ela relata a sua história de vida para a funcionária. Elisa relembra que sempre sofreu com o desamor de Augusto. Ela conta para Sarito que o agricultor tirou a própria vida. Elisa recorda a morte do pai. Ela informa a Sarito que Carmen não pode ficar com as terras de Estefânia. A secretária se emociona. Lúcio a aconselha. Sarito ressalta que Elisa é forte. A órfã conta para a secretária que as suas lágrimas já secaram. Sarito muda de ideia. Ela decide ajudar Elisa. Lúcio e a afilhada celebram. Paloma procura Edmundo. A morena ressalta que o médico foi como um pai para ela. Edmundo se emociona. Paloma conta para o doutor que não mudou a sua decisão. Eles se abraçam. Edmundo reitera para Paloma que a adora. Ele relembra que realizou o parto da mãe dela. Paloma estimula Edmundo a desabafar. A morena descobre que a sua mãe a salvou. Edmundo sugere que Paloma honre a vida. Eles choram muito. Betânia vai à processadora e encontra Henrique. O garotão reage surpreso. Betânia reitera para Henrique que o ama. Ela conta para o filho que conversou com Edmundo. Betânia sugere que Henrique não assuma o filho alheio. Henrique cala a mãe. Betânia difama Paloma, ressaltando que a morena engravidou de qualquer peão esfomeado. Elisa escuta. A fazendeira descobre que Paloma está grávida. Fique agora com as emoções do capítulo 77 de Abismo de Paixão. Henrique tenta despistar Elisa. Ela o pressiona. Henrique sugere que Elisa confronte Paloma. Betânia insulta Elisa. Elisa enfia uma pimenta na boca da fofoqueira. Betânia entra em surto. Henrique decide ajudá-la. Lúcio e Dolores encomendam uma nova lápide para Estefânia. Eles orientam os coveiros. Dolores fala para Lúcio que Elisa ficará animada. O idoso sente saudades de Estefânia. Dolores comenta com Lúcio que Elisa sempre deixa flores para a mãe. A governanta lamenta por Augusto e Estefânia não estarem descansando juntos. Lúcio segue disposto a enfrentar Carmen. Ele teme que Elisa estrague a surpresa. Dolores tem uma ideia. Ela faz um acordo com Lúcio. Dolores decide procurar o zelador do cemitério. Lúcio se despede da governanta. Dolores descobre o endereço do zelador. Braulio analisa uma casa. Ele fala com um estranho. Braulio decide comprar a residência. Ele faz um acordo com Ramon. Braulio ressalta que morará sozinho. Ramon lamenta. Braulio recebe as chaves da propriedade. Ele segue animado com a nova morada. Dolores bate na porta do quarto de Horácio. Ele a vê. Horácio fica inquieto. Ele se esconde. Dolores decide ir embora. Horácio fica aliviado. Ramiro procura Vicente. Ele se aproxima do malandro. Vicente abraça Ramiro. O vilão decide colocar o filho à prova. Vicente fala para Ramiro que é capaz de tudo por ele. O malandro segue emocionado. Ramiro exige que Vicente destrua Braulio. O malandro obedece ao pai. Paloma orienta Florência. Ela ressalta que sentirá saudades do seu emprego. Florência sugere que Paloma se despeça de Henrique. Elas seguem emocionadas. Paloma fala para Florência que deseja a felicidade de Henrique. A morena pede para a loira cuidar do filho de Edmundo. Florência faz uma promessa para Paloma. Elas ressaltam que podem ser grandes amigas. Elisa vai ao casebre. Ramona conta para a fazendeira que já vai partir. Elisa deduz que Gael é o pai do filho de Paloma. Ramona abre o jogo com ela.
Florência ressalta que Paloma a ajudou. A Morena fica desconcertada. Paloma abraça Florência. Elas se despedem. Elisa e Ramona conversam sobre a gravidez de Paloma. A fazendeira se irrita com o silêncio da amiga. Ramona conta para Elisa que Paloma não queria magoá-la. A órfã continua revoltada. Ramona revela para Elisa que Paloma quer esconder a verdade de Gael. A fazendeira decide agir. Ramona conta para Elisa que Henrique se apaixonou por Paloma. Damião conversa com Almerinda. Eles sentem pena de Lupe. Damião conta para Almerinda que o tio continuará no povoado. A viúva decide hospedar o irmão. Damião alfineta Almerinda. Ele ressalta que cresceu sem o seu irmão. Almerinda fala para Damião que ainda não está bem. Ele recua. Damião conta para Almerinda que passará a noite em um hotel. A amarga não gosta da notícia. Elisa ressalta que Gael precisa amparar Paloma. Ramona conta para a órfã que a Morena não tem nada com Henrique. A curandeira ressalta que Paloma se sacrificou pela felicidade dos amigos. Ramona obriga Elisa a continuar calada. A fazendeira não deseja acatar as ordens da curandeira. Ramona reitera para a órfã que Gael não ama Paloma. A curandeira conta para Elisa que a Morena tentou tirar a própria vida. Ramona relembra o ocorrido. A curandeira fala para Elisa que não pode perder Paloma. Ela ressalta que Edmundo salvou a vida da Morena. Elisa se sente culpada pelo ocorrido. Ramona a despreocupa. Elisa se pune por ter aceitado Gael. Ela ressalta que não aguenta mais tantas desgraças. Ramona conta para Elisa que todos são meros jogadores do destino. A fazendeira pede para a curandeira enganar a Morena. Elisa ressalta que a amiga precisa continuar na cidade. Ramiro explica o seu plano para Vicente. Ele dá dinheiro para o malandro. Ramiro fala para Vicente que eles podem conviver como uma família. O malandro continua eufórico. Ramiro sai. Antônia apressa Vicente. Ramiro os observa. Lúcio agradece a ajuda de Sarito. Eles exaltam a força de Elisa e detonam Carmen. Lúcio indaga Sarito. A secretária conta para o idoso que não convive com a filha. Eles compartilham as suas lamúrias. Sarito fala para Lúcio que já está acostumado com a solidão. O velhinho segue sofrendo com a ausência de Branca. Lúcio e Sarito sentem saudade dos parceiros. Ela volta a passar mal. Lúcio ressalta que Sarito não se alimenta bem. A secretária desaba. Lúcio socorre Sarito. Damião sai do banho. Ele pensa em Elisa. Damião relembra a sua transa com a amada. Ele segue depressivo. Damião fala sozinho. Elisa chega na casa de Lúcio. Ela vê Dolores. Elisa conta para a governanta que Paloma está esperando um filho de Gael. Dolores reage chocada. Elisa ressalta que Gael não presta. Elisa reitera que entende Paloma. Dolores ampara Elisa. A fazendeira ressalta que não tem mais lágrimas. Elisa sofre com a ausência de Damião. Ela deseja fuzilar Gael. Dolores tranquiliza Elisa. A órfã desaba com a protetora. Elisa não consegue esquecer Damião. Dolores insinua para a fazendeira que ela pode repetir a história de Paloma. A governanta confronta Elisa. A órfã relembra que não usou preservativo. Dolores preocupa Elisa. A governanta coloca ideias na cabeça da protegida. Elisa decide tirar Damião do seu coração. Dolores não crê que a protegida alcance o seu objetivo. Elisa suspira por Damião. Dolores cita Gael. Elisa se levanta. Ela decide procurar Gael. Sarito reage. Lúcio acalma Aurora. Ele deseja levar Sarito para o hospital. Ela o enrola. Lúcio dá água para Sarito. Ela cheira álcool. Vicente age de forma gentil com Braulio e Antônia. O moreno dá um relógio para o malandro. Antônia os admira. Braulio fala para a empregada que não quer jantar com ela. Antônia fica arrasada. Vicente sai com Braulio. Antônia chora. Lúcio caminha com Sarito. Malu os vê e sofre. Henrique repreende Edmundo. O médico crê que Betânia está mudando. Henrique desdenha da situação. Ele ressalta que Betânia nunca mudará. Henrique abre os olhos do pai. Ele relata que Betânia meteu Paloma em um problema.
Edmundo decide procurar a fofoqueira. Ele conta para Henrique que Paloma está prestes a partir. Lupe e Carmen se encontram. A vilã informa ao irmão de Almerinda que Elisa a enfrentou. Lupe insulta Carmen. Ele volta a ressaltar que a delatará. Carmen ameaça Lupe. Eles trocam xingamentos. Lupe exige que Carmen saia do povoado. Ela segue irredutível em sua postura. Lupe insinua que Carmen será presa. Ele volta a deduzir que ela matou Augusto. Carmen rebate as acusações de Lupe. Ele reitera que ela está em maus lençóis. Carmen percebe que Lupe pode abrir a boca. Ela o informa que é capaz de matar Elisa. Carmen assusta Lupe. Instantes depois, o tio de Damião entra em sua antiga residência. Lupe conhece o padre Miguel. Eles conversam. Ele felicita o colega. Lupe conta para Miguel que morará com a irmã. Gael vai atrás de Elisa. Dolores o repreende. Gael deseja acalmar Elisa. Dolores o humilha. Gael fica em um beco sem saída. Ele ressalta que está envergonhado e arrependido. Dolores não dá caso a Gael. Ela o cala. Dolores conta para Gael que Elisa saiu para procurá-lo. Lupe elogia os habitantes do povoado para Miguel. O novo sacerdote conhece uma fiel. Lupe encontra Elisa. Ele conta para ela que não é mais padre. Elisa confessa para Lupe que está arrasada. A rival de Carmen ressalta que precisa ajudar os jovens. Lupe conta para a órfã que uma injustiça foi cometida. Ele tenta falar a verdade. Elisa impede o irmão de Almerinda de desabafar. Ela ressalta que já descobriu tudo sobre a gravidez de Paloma. Elisa exige que Lupe a apoie. Edmundo volta a discutir com Betânia. Ela ressalta que Henrique foi para o mau caminho. Betânia e Edmundo divergem sobre Paloma. O médico defende a morena. Edmundo percebe que Betânia só pensa em si mesma. Ela pede perdão para ele. Eles não param de brigar. Edmundo exige que Betânia respeite as decisões de Henrique. Ele encurrala a fofoqueira. Betânia fala para Edmundo que não deixará de cuidar da vida do filho. Ele a deixa falando sozinha. Henrique procura Paloma. Ele volta a chorar. Ela não entende nada. Henrique ressalta que Paloma queria partir sem se despedir dele. Ele tenta impedir a partida da morena. Paloma fala para Henrique que ninguém pode ajudá-la. Ramona entra em cena. Ela ressalta que o seu cavalo está doente. Paloma não acredita em Ramona. A curandeira enrola a neta. Ramona dissimula na frente dos demais. Ela relembra que sempre morou na cidade. Henrique tenta acalmar Ramona. O garotão ressalta que o destino está contra Paloma. Ramona concorda. Damião chega em um bar. Ele conhece uma moça. A estranha se insinua para Damião. Ele dá um fora nela. Damião paga sua conta e sai. A desconhecida se irrita. Elisa chega na casa de Gael. Ele tenta levantar o ânimo dela. Elisa informa a Gael que algo precisa ser feito. Ambos conversam sobre Paloma. Gael insinua para Elisa que a morena é uma qualquer. O valentão deseja reatar com a fazendeira. Elisa revela para Gael que ele é o pai do filho de Paloma. Ela exige que o esquentado se case com Paloma. Gael não acredita no relato de Elisa. Ela ressalta que ele foi o único que tocou em Paloma. Elisa e Gael discutem. Ela conta para o valentão que Paloma quer deixar o povoado. Elisa exige que Gael tome uma atitude. O esquentado ressalta que protegerá o seu suposto filho, mas reitera que nunca chegará a amar Paloma. Elisa exige que Gael a esqueça de uma vez por todas. Ele segue irredutível em sua postura e volta a se declarar para ela. Gael descobre que Paloma tentou se matar. Elisa reitera que o valentão precisa ter dignidade. Ela ressalta que não quer mais nada com o esquentado. Ramiro e Carmen voltam a transar. Ela segue com ódio de Elisa. Ramiro informa a amante que vai destruir a fazendeira. Ele anima Carmen. A vilã informa ao desalmado que não consegue se concentrar. Carmen sente medo de Lupe. Ramiro não entende nada. Carmen ressalta que Lupe pode destruí-la. Ramiro a controla. Ele reitera que protegerá Carmen. A megera manipula o galego. Ramiro e Carmen fazem um acordo. Vicente vai à nova casa de Braulio. Eles conversam. Braulio segue feliz por ter sua própria morada. Vicente despreza o local.
Ele pensa na fazenda de Ramiro. Braulio e Vicente organizam o jantar. O Moreno ressalta que a processadora de Elisa está indo muito bem. Braulio informa a Vicente que não é um medíocre. O malandro felicita o Moreno. Braulio se declara para Vicente. O malandro fica pensativo. Vicente muda de atitude com Braulio. Ele dissimula na frente do pai de criação. Braulio reitera para Vicente que sempre o verá como um filho. O malandro decide passar mais tempo com ele. Braulio fica emocionado. Vicente informa ao Moreno que quer trabalhar na processadora de Elisa. Horácio não permite que os coveiros do cemitério trabalhem durante a noite. Eles brigam. Os coveiros conseguem comover Horácio. Dolores aparece. Horácio se esconde. Dolores deseja falar com o zelador, mas não o encontra. A governanta volta a exigir o empenho dos coveiros. Horácio segue atento. Lupe encontra Antônia na cozinha. Ela fica envergonhada. Lupe percebe que Antônia está triste. Ela não sabe como tratar o antigo padre. Antônia conta para Lupe que já arrumou o quarto. A empregada prepara um lanche para o irmão de Almerinda. Ela insinua que a fazenda é mal assombrada. Antônia e Lupe desejam a melhora de Almerinda. O tio de Damião estimula a faxineira a desabafar. Antônia evita Lupe. Gael vai à casa de Edmundo. O médico confirma para o valentão que Paloma tentou o suicídio. Eles trocam provocações. Edmundo abre o jogo com Gael. O esquentado comprova que é o pai do filho de Paloma. Gael quase tem um troço. Ele leva um sermão de Edmundo. O doutor informa ao valentão que Paloma e Henrique não estão se relacionando. Edmundo tenta abrir os olhos de Gael. O esquentado volta a crer que Henrique também transou com Paloma. Edmundo nega. Gael tenta se livrar da situação. Edmundo desconhece o valentão. Ele informa a Gael que já é tarde demais para agir. Edmundo aparece. O garotão ressalta que Paloma ainda não viajou. Edmundo deixa os jovens a sós. Gael confronta Henrique. Eles divergem sobre Paloma. Gael tortura Henrique. Gael fala para o esquentado que apenas beijou Paloma. Gael não crê na benevolência de Henrique. Eles trocam ofensas. Henrique revela para Gael que foi rejeitado por Paloma. O garotão exige que o rival não faça a Morena sofrer. Gael sai. Paloma relembra sua infância. Ramona aborda a neta. Paloma enrola a avó. Damião continua depressivo. Ele não consegue esquecer Elisa. Damião relembra suas discussões com a amada. Ele volta a crer que Elisa ama Gael. Damião se joga na cama. Elisa volta a chorar. Ela sofre com as dúvidas de Damião. Elisa ressalta que nenhum pretendente a leva a sério. Ela segue atormentada com as lembranças. Elisa revive a sua discussão com Gael. Ela fala sozinha. Elisa decide parar de chorar. Lupe convence Antônia a falar. Ela desabafa com o protetor de Gael. Lupe sugere que Antônia se aproxime de Deus. Ela ressalta que jamais encontrará um cara como Braulio. Antônia conta para Lupe que o Moreno adora Vicente. O irmão de Almerinda exalta a hombridade de Braulio. O Moreno pensa que Vicente começou a gostar dele. O malandro volta a enganar Braulio. O Moreno interroga Vicente sobre Dolores. Braulio deseja se casar com a governanta. Ele pergunta a opinião de Vicente. Braulio ressalta que quer o malandro em sua nova família. Vicente não sabe o que falar para o pai. Ele informa a Braulio que Antônia vai sofrer. Gael procura Lupe. Eles citam o sacerdote Miguel. Gael fala para Lupe que precisa de alguém que o aconselhe. O tio de Damião pede para o protegido se sentar. Gael e Lupe conversam sobre a gravidez de Paloma. O valentão percebe que o irmão de Almerinda já sabia de tudo. Gael admite para Lupe que está confuso. O tio de Damião ressalta que o esquentado precisa se casar com Paloma. Lupe exige que Gael arque com as consequências de seus atos. Ele ressalta que, apesar de tudo, sente orgulho do protegido. Lupe faz Gael refletir. No dia seguinte, Damião liga para o tio. Lupe conta para o sobrinho que já deixou a sua antiga casa. Damião lamenta. Lupe o despreocupa. Damião deseja voltar para a fazenda com Almerinda. Lupe ressalta que também cuidará da irmã. Damião pede para o tio procurar um documento. Ele ressalta que Almerinda precisa das faturas do plano de saúde. Lupe decide procurar o documento. Ele confunde o sobrinho. Damião crê que Elisa vai se casar com Gael. O bonitão encerra a ligação. Paloma vai ao rio.
ela nada. Elisa também chega no riacho. A fazendeira tira a roupa. Elisa se une a Paloma. Elas brincam na água. Elisa se pendura em um galho. Paloma a admira. Elas mergulham. Elisa questiona Paloma. A morena revela para a amiga que está se despedindo da lagoa. Elas relembram o passado. Paloma ressalta que Elisa sempre foi a sua melhor amiga. Elisa fala que a amiga era estranha. A órfã insinua que a morena era estranha. Elas ressaltam que Ramona causa medo nos demais. Paloma recorda que sempre contou com o apoio de Elisa. A morena também relembra que foi presenteada pela colega. Elisa e Paloma voltam a chorar. A fazendeira reitera que teve uma infância triste. Elisa ressalta que Paloma foi um grande apoio para ela. Elas trocam declarações. Paloma garante para Elisa que nunca deixará de amá-la. A órfã também expõe o seu amor para a morena. Elisa fala para Paloma que já sabe de tudo. A morena fica apavorada. Lupe e Antônia reviram o escritório de Almerinda. Eles decidem abrir o cofre. Lupe ressalta que não conhece a combinação do objeto. Ele tem uma ideia. Lupe consegue abrir o cofre, pois a senha é a data do aniversário de Damião. O protetor de Gael dispensa Antônia. Lupe fica chocado com o que vê. Ele analisa o testamento de Rogério. Gael vai ao casebre. Ramona ressalta que o valentão não é bem-vindo na propriedade. Gael conta para a curandeira que quer se casar com Paloma. Lupe descobre que toda a fortuna de Rogério é destinada à sua descendência. Ele percebe que o documento também beneficia Gael. Lupe descobre que Almerinda não herdou nada de Rogério. Ele segue atônito. Lupe reitera que Almerinda administra uma fortuna que não é dela. Damião encontra a mãe. O órfão e Almerinda conversam sobre a processadora. Damião deseja compartilhar a sua herança com Gael. Almerinda não gosta da ideia. Damião ressalta para a mãe que precisa compensar Gael. Almerinda não deseja ajudar o filho. Ela relembra que Gael é orgulhoso. Damião informa a mãe que conversará com o irmão. Ele obriga Almerinda a tomar uma decisão. Ramona pensa que Gael está brincando. Ele reitera a sua proposta. Ramona informa a Gael que um casamento não é brincadeira. Ela recorda que o jovem queria se casar com Elisa. Ramona afirma para Gael que Paloma não é um brinquedo. O valentão informa a curandeira que já descobriu tudo. Ramona volta a desprezar Gael. Ela cita Elisa. Ele ressalta que quer fazer o correto. Ramona percebe que Gael não ama Paloma. Ele confirma. Ramona avisa a Gael que não condenará Paloma ao sofrimento. A curandeira ressalta que também pode cuidar do bisneto. Gael relembra a Ramona que também tem direitos sobre a criança. A curandeira expõe a sua fúria para o protegido de Lupe, reiterando que jamais irá apoiá-lo. Ramona expulsa Gael de sua cabana. Elisa reclama por Paloma ter fechado o bico. A órfã se culpa pela situação da amiga. Elisa exige que Paloma não volte a atentar contra a própria vida. Elas trocam carícias. Paloma ressalta que quer ser forte como Elisa. A fazendeira se alegra com a futura chegada da sobrinha postiça. Elisa crê que Paloma será uma ótima mãe. Ela sugere que a morena lute pelo que quer. Paloma conta para Elisa que está decepcionada com Gael. A morena decide viver para cuidar da filha. Paloma volta a crer que nunca se casará com Gael. Elisa tenta animar a amiga.